gravar a pauta. Gravar a pauta, né? Que é só a correção e a apostila até 54, que eu quero finalizar esse capítulo para quando a gente voltar das férias ficar um capítulo para nós terminarmos, tá? Senão fica muita coisa para a gente terminar quando retornar. Bom dia, Sofia. Bom dia. A pauta já que eu vou mudar, tá? Vou começar a correção. Então, lá tem um poema que eu não vou ler todo. Aí tá lá, uma análise cuidadosa do quadro permite que se identifique as cenas referidas nos trechos do poema. Aí podem ser relacionados ao texto lido das partes, aí tá lá. Qual que é a alternativa correta? C, né? C de casa. Esse daí não tem conta, não tem nada para fazer. Era só olhar mesmo e marcar a alternativa correta. Bom dia, Richard. Não entrou ainda, o Richard está entrando. Entrou. Bom dia, Richard. Entrou? Então, lá, o primeiro, então, alternativa C, né? A 14, ok? Aí, lá na página 26, então, ele diz lá que é sobre função. O Hotel Ilha Bonita tem a seguinte tabela de preços. Aí tá lá, uma noite custa R$ 80, duas, 130, três, 180, quatro, 230. Se Cristina passasse 5 noites no Hotel Ilha Bonita, quanto ela gastaria? E se passasse 6 noites? É claro que eu não vou pegar 4 noites lá, que é 230, com 130, né? Porque vai dar um valor maior. Então, é mais fácil pensar de que jeito? Ó, o valor por uma noite seria R$ 80. Depois, a cada dia, ele vai aumentando 50. Então, 2 noites seria 80 mais 50, 130, que é o que está lá. 3 noites, 100 e... Opa, eu coloquei errado aqui. 103 noites, 180, né? É errado aqui. 130 mais 50, 180. E 4 noites, 230. Também coloquei errado aqui. 180 mais 50, 230. Então, 5 noites, ela pagaria quanto? 230, que são 4 noites, mais R$ 50 por noite. Ela pagaria R$ 280. E por 6 noites, também é só somar 280 mais 50, porque cada noite é R$ 50. Ok, gente, acertaram? Quem que é essa Rosane? Sou eu, Pro, né? Ignora essa conta aí, é da minha tia. Ah, tá. Eu falei, Rosane, não conheço. Aí a letra B, ele está perguntando qual é a função que relaciona o valor total a ser pago com o número de noites de hospedagem. Então, é R$ 30 mais 50 por noite. Então, vai ser 50 vezes X. Só isso na letra B, tá? Quem escreveu alguma coisa pode deixar, mas o certo é só isso daqui, ó. Essa é a função. Função é esse daqui, ó. Y é igual a 30 mais 50x, somente. E a letra C, se ela pagou 630, então 630 é o valor que ela já pagou, que no meu caso aqui é o Y. Vai ficar 30 mais 50x. O X é a quantidade de noites, que eu não sei. Então, vai ficar, passo 30 para lá, subtraindo, vai ficar 600, aí passa 50 dividindo, porque lembra sempre o número que está com a letra que passa dividindo. 600 dividido por 50, 12 noites. Tranquilo? Acertaram? Bom dia, Pro. Consegui, amém, Jesus. Acontece. Liga a câmera, Luana.
Câmera, Maria, já pedi, Sara. Vamos, gente, liguem essas câmeras aí. A Sara Professora, vai- essa daí é a tarefa? essa é a correção da tarefa. Você já fez, acho que eu estava certa, né? Você corrigiu? Tá tudo certo? Ah, senhor. Ok, então, a tarefa? Tem alguém copiando? Não? Sara, tá ok? A tarefa? Maria Eduarda? Luana? Tranquilinho? Então, nós vamos para a apostila, então. E ainda vai ficar uma página dessa daqui para nós finalizarmos depois, né, do CA, desse conteúdo. Nós vamos começar lá na página 45 hoje, tá? Eu vou deixar essa daqui para fazer depois, certo? Posso mudar, então? Lá na 45, então, ó. Eles nem respondem quando eu pergunto. Meu Deus do céu. Socorro. Eu falei, professora, pode? Parece que eu estou falando comigo mesma. Então, ó, nós vamos começar lá na representação gráfica de uma função. Você já aprendeu como marcar pontos em um plano cartesiano e que cada ponto tem duas coordenadas. Estudaremos agora que uma função pode ser representada graficamente. Veremos como fazer isso nas situações a seguir. Então, primeira situação, o que é melhor, lavar o carro com mangueira comum ou lavadora de alta pressão? Uma lavadora de alta pressão gasta 14% da água que gastaria uma mangueira ligada à torneira totalmente aberta. A máquina tem um sistema dosador que, aliado à pressão, limita a vazão de água, independente da abertura da torneira. Já a mangueira, mesmo com meia volta na torneira ligada, gasta em cerca, em média, de 25 litros por minuto, conforme a simulação feita pelo Sabesp. O remédio, no caso de optar pela mangueira, é colocar um gatilho na ponta. Mesmo não controlando a vazão, como uma lavadora de pressão, ele só funciona ao ser apertado, evitando desperdício enquanto a pessoa estiver despegando o carro. Aí tá lá, ó. Considere que Paulo esteja lavando o carro com uma mangueira que gasta 25 litros por minuto. Complete a tabela a seguir em que está representada a quantidade de água em litros que sai pela mangueira em função do tempo em minutos. Então, 0 minuto ele não vai gastar nada, vai ser 0. 1 minuto é 25 aqui, tá? Tá errado. 25. Ele gasta 25 litros por minuto. Então, 1 minuto ele vai gastar 25. 2 minutos será o dobro, 50. 3 minutos, 75. 4 minutos, 100. 5 minutos, 125, ok? Então, tá sempre aumentando de 25 em 25, tranquilo? Tranquilo. Completaram aí a tabela? Sim, senhora. Podemos escrever a fórmula y é igual a 20. Aumentando aí. E o x, no caso, seria o tempo. Então, se o tempo é 0, 25 vezes 0 dá 0. Se o tempo é 1, 25 vezes 1, 25. Se o tempo é 2, 25 vezes 2, 50. E assim por diante, tá? Vai aumentando lá. Note que podemos usar essa fórmula para obter os resultados pares de valores da tabela anterior. Veja os pontos obtidos marcados no plano cartesiano. Então, esse cálculo que eu falei aqui, ó, ele fez. Aí ele tem o valor de x e o valor de y. O valor de x é o tempo e o de y é a quantidade de água. Então, tempo 0 gastou 0, então é 0, 0. Tempo 1 gastou 25 litros, então é 1,25. Tempo 2 gastou 50 litros, então é 2,50. Tempo 3, 3,75 e assim por diante. Aí ele marcou no plano cartesiano, um é x, o outro é y. Todo mundo lembra como marcar lá no plano cartesiano, né? Sim. Sim, né? Então, beleza. Além desses pontos obtidos, existem muitos outros
na verdade, outros infinitos pontos. O menor valor possível, x é zero, que indica que a torneira está fechada. Quando a torneira é aberta e começa a passar o tempo, a quantidade de água gasta é diretamente proporcional a esse tempo. Caso calculássemos a quantidade de água para outros valores, por exemplo, 0,5 ou 1,2, e marcássemos os pontos no plano cartesiano, veríamos que todos os pontos estão alinhados. Deste modo, o gráfico dessa função é uma linha reta. Se todos estão alinhados, fica todo em linha reta. Ok? Aí nós vamos lá para a página 47, que ainda não tem nada para fazer. Segunda situação. Vamos construir o gráfico agora dessa função aqui. Y é igual a x quadrado menos 4. Aí esse valor de x eu tenho que substituir na minha função. Todo mundo sabe transformar isso e colocar na função, não sabe? Por exemplo, ó, y é igual a x ao quadrado menos 4. Se ele fala para mim que o x... Vou colocar o quadrado aqui. Se ele fala para mim, por exemplo, que o x vale, nesse caso, menos 3, então o que eu faço? No lugar do x, eu coloco menos 3 elevado ao quadrado, vou pôr 3 vezes 3, que dá na mesma, tá? Só para não precisar colocar o quadrado lá. Menos 4. Quanto que é 3 vezes 4? Vamos lá, que é 3. Quanto que é 3 vezes 3? Quanto que é 3 vezes 3? Isso. Só tem o Richard na aula, hein? Nossa. 9 menos 4 igual a 5, certo? Então, ele fez a mesma coisa para os outros valores. Ó, no lugar do x, ele colocou menos 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Depois, menos 1 ao quadrado, 1, né? 1 menos 4, menos 3. 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 4, menos 4. 1 ao quadrado, 1. 1 menos 4, menos 3, certo? Aí ele fez a mesma coisa, marcou lá no plano cartesiano os pontos. Estão vendo que os pontos agora não ficaram alinhados lá no gráfico? Ficaram retinhos? Vai formar uma linha reta aí no gráfico? Esses pontos? Não, né? Hã? Não. Vai formar uma linha reta, né? Porque eu tenho ponto no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, no quarto quadrante e em cima do eixo X também, né? E em cima do eixo Y também, lá, o menos 4. Então, nesse caso, ele não vai formar uma reta. Por quê? Porque é x elevado ao quadrado. Todas as vezes que for uma equação do segundo grau, olha lá na página 48, ele vai virar uma parábola. O nome desse gráfico, né, Sofia? É uma parábola. Lembra, Sofia, dessa parábola aí? Então, todas as vezes que for gráfico com a equação do segundo grau, ele vai virar um gráfico assim, ó, curva, que é parábola. E quando for uma equação do primeiro grau, o que é a equação do primeiro grau? Quando só tem x. Do segundo grau, quando é elevado a 2. Então, do primeiro grau, ele vai formar uma reta. E do segundo grau, ele vai formar uma parábola. Outra coisa que a gente tem que perceber para montar um gráfico. Por exemplo, essa função aqui, ó, é x ao quadrado menos 4. Então, percebe que lá no y, o gráfico passou aonde? No menos 4. Esse valor menos 4, que é um número sozinho, sem letra, é o valor aonde o gráfico vai tocar no eixo y. Então, aqui, ó, essa primeira equação aqui. Associe cada lei de formação ao gráfico correspondente. Como que eu sei? Por exemplo, ó, 2x menos 4. Se é 2x menos 4, aonde que o gráfico, a linha vai ter que passar no eixo do y? Menos 4, certo? Que é um número que não tem letra. Então, ele vai ter que passar no menos 4. Qual é o gráfico que está passando lá? A linha está passando no menos 4. Ué, Tem um gráfico aí, onde a linha no eixo do y está passando no menos 4. Não tem?
segundo de como. De baixo, né? O segundo lá embaixo, não é isso? Deixa eu ver se eu abro aqui. Aqui agora vai demorar para abrir. Mas é o segundo lá embaixo, ó. Menos 4. A linha está passando lá no menos 4. Espera aí, vamos ver se está rápido para abrir aqui o positivo, que daí eu abro para mostrar. Mas vamos pensar lá na letra D também. A letra D ele está passando no mais 4. Tem um gráfico também que está passando no 4 positivo. Então, eu já tenho duas soluções aí, duas respostas, da A e da D. Aí falta só descobrir a B e a C agora. É aí que eu estou abrindo aqui. Para eu montar esses gráficos depois, vamos ver se é uma beleza. Acho que ele não vai dar muita coisa para montar, não. A apostila podia pedir direto para a página, né? Não vai, você tem que ficar mandando página por página. Tá claro? Professor, eu fiz. Se tiver certo, eu sou muito bom. Às vezes é, né? Por que não, né? Daí que eu vou compartilhar aqui, que já está chegando na página. Aqui, ó. Aqui que eu digo, ó. Vou pegar minha canetinha aqui. Aqui que eu digo, ó. Esse daqui, ó, menos 4 da letra A, ó, no gráfico, ele está passando no eixo do Y, ele está passando no menos 4. Então, fica fácil identificar. É uma equação do primeiro grau, porque não tem elevado a 2 aqui, né? E eu olho nesse daqui. Esse número que está sozinho, sem letra, ele indica aonde ele vai passar no eixo do Y. Então, esse daqui é o A, ó. Ele está passando no menos 4. A letra D, que é 4 positivo, cadê a letra D? Sumiu? Não apareceu? O outro gráfico de baixo não apareceu, né? Bonitinho. Não, Então, estranho. Então, aqui, ó, esse daqui também, mesma coisa, ó, eu posso perceber que aqui, ó, a letra D que não está aparecendo aqui, ele é mais 4. Então, aonde ele está passando no eixo mais 4. Tá diferente esse daqui. Tá faltando esse gráfico aqui, não é o mesmo que está aí na apostila, é? verdade, Esse professor. Daí gráfico é o de baixo, professor. Então, de baixo, tá faltando de eles cima, né? excluíram a C. É, tô doido. Então, esse daqui, ó, ele tá assim, ó, o gráfico, não tá? Passando aqui no 4. Então, esse daqui que é a letra D, porque ele está passando aqui no 4, no eixo do Y. Como que eu sei os outros? Como que eu descubro, por exemplo, que a letra B e a letra C... Ó, olha para a letra C. Qual que é a função? Y é igual a 4x, não é? Se eu substituir 0 no lugar do x, vai ficar 4 vezes 0, vai ficar 0. Então, ele tem que passar no 0. Se eu substituir 1
vai ficar 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 1 e 4. Então, qual é o gráfico que eu posso pensar? Ó, aqui, ó. Olhando para esse gráfico aqui. Se eu substituir 0, 4 vezes 0, 0. Vai ficar aqui no 0 e 0. Se eu substituir 1 no lugar do x, 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar 1 e 4. Então, aonde que está? 1 e 4, tá vendo? Então, esse daqui é o gráfico da letra C. Eu posso substituir algum valor e descobrir lá qual é o gráfico que eu quero. E a letra B, mesma coisa, posso substituir também. Embora já nem precisa, que é a última, né? Essa daqui. Então, ficou B, D, é errado aqui, tá? Ó, é B, D, A, C. Porque não sei por que ele colocou o contrário aqui. Quando for substituir, vai substituir sempre por 1? Sempre no lugar do X. Você pode substituir por 0, por 1, por 2. A gente sempre substitui pelos valores menores, que fica mais fácil. Ó, ficou B, D, A e C, tá? É assim que ficou lá. Não é daquele jeito que tá lá na apostila, que eu não sei por que eles fizeram aquela cartinha lá. Então, ficou B, D, A, C, ok? Vou mudar esse daqui, senão vocês vão ficar só copiando a resposta, né? Aí nós vamos lá para o exercício 2. O exercício 2, ele pergunta assim, qual dos gráficos representa a função y é igual? Ó, uma coisa que eu vou explicar também. Y é igual menos x ao quadrado. Primeiro, essa é uma equação do segundo grau, certo? Equação do segundo grau é quando o quê? Eu tenho o termo Elevado. a 2. Então, essa é uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau. Se aqui for positivo, a parábola vai ficar assim, ó. Boquinha aberta para cima. Se o x ao quadrado for negativo, ela vai ficar ao contrário. Boquinha aberta para baixo. Então, negativo é para baixo e positivo é para cima. Então, nesse caso aí, eu tenho x ao quadrado negativo. Então, como que ela tem que ficar? Boquinha aberta para baixo. Qual que é que está marcando boquinha aberta para baixo? Letra B, certo? Só isso que eu faço para marcar. Se for positivo, aberta para cima. Se for negativo, para baixo. Aí a número 3. O perímetro P de um hexágono, o que eu tenho que lembrar? Perímetro é a soma de todos os lados. Hexágono, 6 lados. É dado em função da medida L dos seus lados. Por exemplo, o perímetro de um hexágono cujos lados medem 1 é igual a 6, porque 1 vezes 6 dá 6. Primeiro, letra A, qual que é a lei de formação dessa função? Como que eu marco essa lei de formação? P de perímetro é igual. Quantos lados tem? 6, não são 6 lados, que é um hexágono? E ele disse L de lado. Essa é a lei de formação. P é igual a 6 vezes L. Se o lado valer 1, vai ficar 6 vezes 1, 6. Se o lado valer 2, 6 vezes 2, 12. Então, independente do valor que seja o lado, é só multiplicar por 6 que eu vou descobrir o perímetro. Tranquilo? Estão acompanhando, gente? Por favor, me avisem. B, nós temos que marcar no plano cartesiano o gráfico dessa função. Repare que no ponto 0, 0, existe uma bola vazia, abertinha. Ela indica que esse ponto não faz parte do gráfico. Por que que não faz parte do gráfico? Porque eu não vou ter um perímetro 0, porque eu não vou ter nenhuma figura pode ter 0 de lado, né? Tem que começar sempre maior do que 0. Então, por isso que ficou essa bolinha aberta. Então, nós vamos fazer os outros, ó. Vamos mudar lá para a apostila. Vamos ver se o outro está inteiro, né? Aqui, ó. Então, aqui, o que eu tenho? Se o lado valer 1, 1 vezes 6, 6. Vai estar marcado aqui.
Se o lado valer 2, 2 vezes 6, 12, vai estar lá. Se o lado valer 3, 3 vezes 6, 18, vai estar aqui. Se o lado valer 4, 4 vezes 6, 24, vai estar aqui. É para fazer isso e traçar essa reta aí. Vamos lá. Montem os gráficos aí. Vou traçar assim, Vai ficar uma beleza, né? igual na sala de aula, professor. E aí? Pronto? Traçaram o gráfico? Isso aqui é só ligar, ó. 1 e 6, 2 e 12, 13 e 18, 4 e 24, 5 e 30. É só multiplicar por 6, o x. Porque são 6 lados, né? Do hexágono. Aí o exercício 4, que é uma questão de Enem, ele diz assim, ó. Deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. Então, tá aqui, ó, o gráfico mostrando, né, ó, até 400 gramas e tá o valor lá em cima. Aí ele pergunta, o valor total gasto em reais para postar essas cartas é de 100 gramas. Qual que é o valor que ele gasta? Olha, R$ 1,70. quanto? R$ 1,70. Então, vai lá. Então, vamos ver se dá certo. 200 gramas. Quanto que ele vai gastar com 200 gramas? 2,65. Faz a conta aí para ver quanto que ele vai gastar para postar essas 3 cartas. Não, não é 2,65, é 3,10, não é? Ah, eita, Luiz Felipe está entrando agora. Uma carta de 100 gramas custa 1,70, né? Então, marca lá, ó, 100 gramas, 1,70. Então, se duas vai dar 3,40, né? Porque são 2 cartas, né? De 100 gramas, né? Então, 2 cartas vai dar 3,40, certo? Ó, uma carta de 100 é 1,70, 2 é 13,40. Uma carta de 200 gramas é quanto? 2,65, né? De 200. Eu sempre olho na bolinha fechada, ó. 200 gramas, 2,65. Então, são 3. Quanto eu vou dar? 3. 2,65 vezes 3 vai dar quanto? 7,95? 6,65. Não, 7,95, Richard. 3 vezes 5, 15, 7,95. 19, vai 1, 3 vezes 6, 7,95. E uma carta de 350 gramas custa R$ 4. Aí é só somar. 3,40 mais 7,95 mais 4. Pronto, já somei. Quanto deu? 3,40 mais 7,95 mais 4. Faz a conta aí na apostila mesmo, tá?
D, Qual? D, isso mesmo. D, Não, D de dado, né? sim, senhora. 15,35, isso mesmo. Vou mudar lá para o outro, pera lá. Então, aqui, ó, o P, né, que é perímetro, 6L, 6 vezes L, aí aqui é o gráfico que nós montamos, e a 4 é a letra D, 15,35. Eu tenho que somar 3,40 mais 7,95 mais R$ 4, certo? Que deu R$ 15,35. Letra D. Ok? Todo mundo ok aí? Vamos para a 50, então. Página 50, número 5, também é uma questãozinha de Enem. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H, registrada às 13 horas, não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, olha lá, ó, 13, que é a hora, né? Aí estava lá a profundidade. 14, ela subiu um pouquinho. 15 subiu, aí 16 horas diminuiu, 17 também diminuiu. Foi informado que entre as 15 e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos registros? O que nós temos que fazer aí, então? Entre 15 e 16, ela diminuiu quanto? 10%. 10, E 16, o que eu posso dizer que é 10%? Quantos metros que vai dar esse 10% aí? Tan, 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 tan. Quantos metros, gente, vai dar? 10% da profundidade, né? Ó, entre 15 e 16. Quantos metros que eu posso colocar lá? Ninguém? Ana Cláudia, Luana, Richard, Vinícius, cadê você, Vinícius? Luiz Felipe, por que está com a câmera desligada, Luiz Felipe? você tá forçando o meu QI. Estou pensando seu QI. 10%. Esse 10% representa quantos metros? Não, gente, ninguém? Olha no gráfico lá, a profundidade. Vinte metros? 10 metros? Foi um chute quase que se tivesse tirado o zero, tinha acertado, né? Na verdade, são 2 metros. Entendi. Se tivesse tirado o zero ali dos chutes, tinha chutado certo. Na verdade, esse 10% aí, ele vai corresponder à profundidade de 2 metros. Vou mudar a tela aqui, peraí. Ó, entre as 15 e 16 horas, a profundidade diminuiu. Ela diminuiu 2 metros, que representa os 10% da profundidade às 15 horas. O que a gente pode concluir, então? Que a profundidade do rio, está acabando o nosso tempo, hein, mas a gente já volta. Profundidade do rio em metro, às 15 horas, era de 20 vezes 10%, que dá os dois. E às 16 horas, ele era de 18 metros. Alternativa A, 18 metros. A questão de Enem é boa, né? Muito. Muito.
E pode fazer o Organiza as Ideias, tá? Esse Organiza as Ideias é só completar lá. Daí a gente já volta e a gente já corrige.